Louvado seja Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Joel, capítulo 3, capítulo 2, amém? Louvado seja Deus. Dois 14. Louvado seja o Senhor. Santo é o Senhor Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Santo é o Senhor Deus. Louvado. 2:14. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Santo é o Senhor Deus. Glorificado seja Deus para todos sempre. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Todos encontraram? Glória a Deus. 2:14, que diz assim: é possível que ele volte atrás e se arrependa, e ao passar ainda permita uma bênção sobre vós. Assim podereis fazer oferta de cereais e apresentar libações ao vosso Senhor, o vosso Elohim, ó Deus. Amém? Senhor Deus, Pai amado, nós te agradecemos, Pai, por mais esta noite, Deus, que Tu possas acrescentar, Deus amado, Tua palavra. Deus, que este servo insignificante que aqui está desapareça, Deus, e que Tu possas, Pai amado, tomar a frente, Deus, porque eu de mim mesmo não posso nada, Deus. Sou tão falho e tão pecador quanto qualquer um dos meus irmãos que aqui estão. Mas para a Tua glória, Deus, aqui estou, Pai amado, no nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Novamente estamos na presença de Deus, amém, que é rico em misericórdia e amor. Se assim Deus permitir, quero trazer o tema metanoia, amém. Louvado seja Deus. E metanoia, por sua vez, significa mudança. Mudança, o significado de metanoia, meta significa além, e noia significa mente, amém? Ou intelecto, ou mudança de um intelecto, mudança aí, só que metanoia que eu quero trazer aos irmãos, vai muito mais além do que simplesmente uma mudança de mente, amém? Louvado seja Deus. Creio que todos os que aqui estão aceitaram a Cristo como Salvador de sua alma, almejando uma mudança, seja em sua vida psicológica, seja em sua vida emocional, seja em sua vida ou estadia aqui na terra, porque todos nós sabemos que estamos de passagem. E nós, como seres humanos, passamos por diversas mudanças. Passamos por mudanças no relacionamento, no casamento, passamos por mudanças na fé, passamos por mudanças em toda a vida, nós passamos por mudanças. Outro dia éramos crianças, depois passamos a ser jovens, depois adultos, depois velhos ou senhoras, Isto tudo é uma mudança, é uma metanoia, Só que uma mudança física. E a metanoia que quero falar, ela é tanto física, emocional ou espiritual. Todos passamos por mudanças, por transformações, por uma metanoia. Uns mudam de melhor para pior, outros mudam de ruim para bom, e
Quando Jesus nos encontrou, porque não foi nós que encontramos a Ele, foi Ele que nos encontrou. E Ele nos encontrou, Deus, Ele por si, Ele já é pleno. Deus, Ele por si, Ele já é completo. Deus, Ele por si, Ele não precisa de nada para ser feliz, para ser satisfeito. Deus, Ele não precisa de nada porque Ele é completo. Ele não precisa de absolutamente nada para acrescentar a Ele. Todavia, nós precisamos dele em nossa vida para ser melhores. Você precisa de Deus para ser o melhor pai, você precisa de Deus para ser o melhor filho, você precisa de Deus para ser o melhor avô ou uma melhor avó, você precisa de Deus para tudo em tua vida. Nós precisamos de Deus, para tudo em nossa vida nós precisamos de Deus. Mas há aqueles que não aceitam a transformação divina, que preferem revidar contra Deus, que preferem resistir a Deus. E a salvação, por sua vez, ela é irresistível, né? Você pode resistir à salvação. Cristo te chamou, Ele morreu por mim e por você. Ele morreu para nos dar vida eterna, né? Morreu para muitos. E você pode resistir à graça, eu posso resistir à graça. Eu posso dizer, Senhor, eu não quero nada a ver com a salvação, eu não quero ter que passar por mudanças, mas em todos os momentos, ou em qualquer área que você estiver, ou em qualquer lugar que você esteja, você precisará passar por mudanças, por uma metanoia, né? E a mudança em si, ela deve vir sobre a vida de um cristão como meio de melhoria, e não como meio de atrapalho, como meio de derrubar, como meio de diminuir, como meio de se afastar de Deus, de maneira nenhuma. A metanoia na vida de um cristão, ela vem para a mudança. E a metanoia aqui, citada nesse versículo, se trata do arrepender-se. A Bíblia diz, é possível que ele volte atrás. O que é isso? Metanoia, voltar atrás, é uma mudança, é uma mudança, voltar atrás. Só que você, por ser ser humano, eu por ser ser humano, nós não conseguimos voltar atrás. Imaginemos nós agora, você talvez no dia de hoje cometeu uma falha, um pecado, uma mentira, um engano. Você mentiu para o seu pai ou para a sua mãe, você mentiu para a sua avó, você fez algo de errado, e você cair em si e se arrepender pelaquilo e querer voltar atrás para que aquilo não venha acontecer. Você não consegue fazer isso, você não consegue voltar atrás, você consegue apenas se arrepender, que é também uma fase da metanoia, que é também um ponto de equilíbrio na vida de um cristão, porque metanoia, mudanças, todos nós como cristãos devemos passar. Acontece que nem todos, como um cristão, ele quer passar por mudanças, porque todos nós sabemos que mudanças, ela trará dor, ela trará às vezes sofrimento. Uma mudança, ela pode trazer consequências na tua vida, E quando você, voltando ao aceitar a Jesus Cristo, quando você aceitou a Jesus Cristo como Salvador da sua alma, foi porque você fez uma autoanálise. E todo cristão que aceita uma metanoia divina, uma mudança divina, ele reflete dentro da sua mente, ele analisa a sua vida e reconhece a falha, o erro dentro de si. E ao reconhecer o erro e a falha dentro de si, ele procura mudanças. E o verdadeiro cristão, quando procurar mudanças, ele não procurará mudanças em si mesmo. Por quê? Porque procurar mudanças em si mesmo é buscar um fracasso. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é mau continuamente. Ou seja, você precisa de um ponto de equilíbrio para a mudança acontecer de fato na tua vida. Para que tua vida venha a ser diferente, para que você venha a ter mais fé, para que você tenha mais estabilidade na fé, é necessário que o ponto de equilíbrio da tua vida esteja em Deus. É necessário que o ponto de equilíbrio esteja em Deus. Abraão, por sua vez, Deus chamou Abraão. Abraão poderia resistir ao chamado de Deus, como todos nós que aqui estamos. No dia em que você recebeu o chamado de Deus em tua vida, você poderia voltar atrás e dizer: eu não aceito, eu não quero isso para mim, eu não quero ser
um seguidor de Cristo, eu não quero caminhar para a igreja, eu não quero fazer isto, não quero tomar esta decisão. Você poderia tomar essa decisão. Por quê? Porque Deus deixou o livre-arbítrio para que você viesse decidir a metanoia na tua vida. Que tipo de metanoia você ia querer para a tua vida? O ímpio, o mundano, ele por sua vez, ele passa por metanoia, por momentos de mudanças em suas vidas. Só que a mudança que o ímpio, um homem ou um ser sem Deus passa, ele trará pesos maiores do que o peso que você carrega. Por quê? Porque a Bíblia diz que o jugo do Senhor Jesus, o seu fardo é leve e o seu jugo é suave. O peso que você carrega, ele é leve, ele não é pesado, ele não é um jugo pesado, não. Porque ele tirou este peso de suas costas para que você viesse sofrer a metanoia como a mudança divina, Deus mudando, Deus te modificando, Deus fazendo a transformação em tua vida. E a transformação que Deus faz, ela é de dentro para fora. Ela começa de maneira invisível. A mudança de Deus, ela começa de maneira invisível. Só que muitos falham em pensar que não é dolorosa, porque ela é dolorosa. Você terá que se desprender, morrer, matar o seu eu, diminuir a sua carne, diminuir a sua natureza e fazer aquilo que Paulo fez ao dizer: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Paulo tinha sofrido a metanoia divina. Paulo estava carregando a transformação, uma metanoia divina. Ele era alguém modificado por Deus. Ele se submeteu à metanoia divina. Ele se submeteu à vontade de Deus. Ele se submeteu aos desejos de Deus. Só que aqueles que aceitam a fé e aceitam a Jesus Cristo como simplesmente aceitam a Jesus Cristo como um acessório, sabe, dizer: não, eu aceitei a Jesus Cristo. É o que nós vimos muitos hoje no mundo religioso, as pessoas dizerem: não, eu sou de tal igreja, eu pertenço a tal igreja, eu pertenço a isto ou aquilo outro. Nós vimos isto mediante um exemplo muito claro do profeta William Branham, que ao perguntar a uma mulher, perguntou a ela: você é cristã? Ela disse: eu sou da igreja fulano de tal. Mas não foi esta a pergunta que ele perguntou. Ele perguntou se ela era uma cristã. Ela deveria dizer: eu sou uma cristã. Mas não, ela respondeu: eu sou da igreja fulano de tal. Porque não aceitou a Jesus Cristo de fato, não aceitou ele em sua alma. Não havia uma metanoia em sua vida, uma mudança divina em sua vida, não. Havia uma mudança religiosa, não era uma mudança ali de dentro para fora, não era uma mudança de aparência, sabe? Muitos nos dias de hoje não estão livres, até mesmo aqui dentro da igreja, né? Talvez você sofre uma metanoia exterior, talvez você demonstre ser cristã, ou demonstre ser um cristão por fora, mas por dentro, como disse Jesus aos fariseus: vós sois como sepulcros caiados, bonito por fora e podre por dentro, porque há muitos cristãos que estão desta maneira nos dias de hoje, e só estão desta maneira, e não estou dizendo que você esteja, mas se você estiver, ainda há solução para a tua alma, é Jesus Cristo, é o Calvário para a tua alma, ainda há solução para você. Enquanto não houver um arrebatamento, a maior metanoia que haverá dentre todos os tempos, que é a Deus transformar o corruptível no incorruptível. A Deus mudar a carne fraca, a carne que se deleita com o pecado, Deus modificar em um corpo espiritual, em um corpo sobrenatural, e só será transformado em um corpo sobrenatural quem se submete à metanoia divina, quem se submete a Deus, quem se doa a Deus para que Deus venha e faça a obra, e faça a transformação, e tire o que não presta, e comece a arrancar as coisas que não deve. Mas para que nós venhamos sofrer a metanoia divina, é necessário que você
ou eu, se sujeite a Deus, porque sem sujeição a Deus, ele não poderá fazer a metanoia em sua vida, a modificação em tua vida. Então nós vemos no dia de hoje, muitos com uma metanoia superficial, uma mudança superficial, aparência de vivo, mas mortos, aparência de que vive, mas estando mortos. Por quê? Porque estão sofrendo uma metanoia externa. As pessoas olham externamente, olha, aquela irmã se veste muito bem, aquele irmão conversa muito bem, mas no fundo do seu quarto, ou no fundo da sua casa, ou no fundo do seu quintal, ainda não houve uma metanoia. E quando eu falo no fundo da casa, é no interior do vaso. E quando eu falo no interior, no fundo da casa, é aquela mudança de dentro para fora. Sabe, que se sujeita a Deus completamente. Que se sujeita a Deus completamente. Abraão, voltando a Abraão, ele poderia rejeitar a transformação de Deus. Ele poderia dizer, não, Senhor, eu não quero. Mas ele aceitou a metanoia divina. Só que, ao olharmos para Abraão, Abraão ainda não é um quadro perfeito. Abraão ainda tem falhas, Abraão ainda falha, Abraão ainda mente no meio da caminhada, Abraão ainda cai, ainda há flagelos e fracassos em sua vida, o que significa que quando você aceita a metanoia divina, ainda assim você poderá cair algum dia da sua vida, você poderá falhar, mas significa que se você aceitou a metanoia divina, você pode recorrer a Ele, ao Calvário, em oração, em clamor, dizendo, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, faça a obra em minha vida, transforme a minha vida, porque eu quero uma metanoia divina em mim, transformando tudo, tirando tudo que não presta, fazendo uma metanoia, uma limpeza, Senhor. Sabe, o verdadeiro cristão, ele ainda falha, ele ainda poderá sofrer consequências ou flagelos do diabo, mas a verdadeira verdade é que um verdadeiro cristão, ele não se sujeita ao diabo, ele não se sujeita à vaidade, ele não se sujeita à mentira, ele mesmo caindo, mesmo falhando, mas ele estará ao pé do Senhor, dizendo, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, ó Pai. Ei, se você aceita a metanoia divina, esteja debaixo dos pés do Senhor. Esteja debaixo das mãos do Senhor. Esteja debaixo das mãos poderosas do Senhor. Para que venhamos sofrer a maior metanoia. E quando eu falo sofrer, não é no sentido de desagradação, não. Mas é no sentido de mudança. Porque haverá uma metanoia que Deus dirá, e a noiva diz, louvado seja Deus, e a noiva dirá naquele grande dia, Senhor, louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. E naquele grande dia a igreja dirá, eis o noivo. Naquele grande dia a igreja olhará o noivo. Naquele grande dia a igreja estará esperando pelo noivo. Naquele grande dia, a palavra de Deus diz que a noiva e o noivo dizem vem. Há uma conexão, há uma metanoia, uma união, há uma transformação. E a noiva, por sua vez, ela não é perfeita, mas há um Deus perfeito no meio da igreja. Há um Deus perfeito aperfeiçoando, renovando, lapidando a noiva. Há uma igreja que está sujeita ao noivo, que se dispõe à mudança, que se dispõe à transformação. Acontece que no tempo em que nós estamos vivendo, o povo foi ensinado a temer ao diabo, a temer ao inferno, a temer, a olhar para o inferno, a olhar para o diabo como o senhor do inferno, como aquele que domina o inferno e o lago de fogo é a ira de Deus para os desobedientes, é a ira de Deus para os rebeldes. O diabo está lá não dominando, mas porque fracassou. O diabo está lá não porque ele reina, mas porque ele caiu em desobediência, porque ele não quis a metanoia divina, ele não quis ser mudado, ser transformado
transformado por Deus, ele quis ser Senhor da sua própria alma. E nos dias de hoje não é diferente. Muitos dizem, eu não preciso de pastor. Muitos dizem, eu não preciso ir à igreja. Muitos dizem, eu não preciso sair da minha casa e ir fazer uma oração na igreja. Muitos dizem, eu não preciso fazer isso tudo. Muitos estão se tornando senhores da sua alma, assim como o diabo um dia se tornou senhor da sua alma. Haverá, e todo cristão que sofre uma metanoia, haverá ou há um ponto, um tempo em que você tem que fazer a sua decisão. E seu pai não poderá tomar a decisão por você. E sua mãe não poderá tomar a decisão por você. E seu esposo não poderá tomar a decisão por você. E sua esposa não poderá tomar a decisão por você. Ou você decide sofrer a metanoia divina, ou você cai fora e sofre a metanoia diabólica, aquilo que corrompe e degrada a alma humana, e não aquilo que salva a alma humana. Deus, ele tem dado tempo para cada um de nós, para que nós venhamos se sujeitar à metanoia de Deus, aquele que é segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus, aquele que prefere rejeitar os deleites do mundo, mas se doar a metanoia divina, porque haverá um dia em que Deus reclamará um povo, e Apocalipse diz que é um povo que foi remido e lavado no sangue do Cordeiro, ou seja, sofreu uma metanoia. Nós outrora eram homens e mulheres pecadores, sujeitos ao inferno, à condenação, mas um dia o sangue do Calvário fez expiação sobre minha vida e sobre a tua vida, trazendo uma metanoia divina, uma transformação divina. E quando Deus olha para você, ele já não olha mais um pecador, ele já não olha mais uma pecadora, ele já não olha mais um homem e uma mulher caída, mas olha alguém que foi levantado e redimido pelo sangue do Cordeiro, que está em processo de metanoia, de mudança divina. E metanoia, mudança divina, é algo que é uma transformação, dia após dia, meses após meses, anos após anos. É uma mudança de Deus, e só Ele sabe quando será o tempo que você estará preparado, ou quando você estará preparada. Acontece é que muitos, voltando ao ponto da morte, muitos não se preparam mais para a morte. Muitos já não se preparam mais para o fim de sua vida. E muitos só acham de se preocupar pela sua vida quando estão no final dela. Ou seja, quando não há mais tempo, ou quando para muitos não há mais tempo de sofrer uma metanoia de Deus, uma metanoia divina, uma transformação de mente, uma transformação de alma, uma transformação de corpo e alma. Muitos só procuram buscar no momento em que tudo já está se findando aqui na terra. E a metanoia divina, ela traz uma transformação, não simplesmente espiritual, mas também física, pois a cura em tua vida é um tipo de metanoia. Deus mudando o quadro de enfermidade para saúde. Deus mudou o teu quadro de pecador, de perdido, para salvo. Quando você aceitou a metanoia divina. Só que a metanoia divina, a transformação divina, ela não é tão fácil, ela não é tão simples. Em 2 Coríntios 7,14 diz: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, e perdoarei os seus pecados, e seus erros, e curarei a sua terra. Ou seja, uma mudança, uma metanoia na vida do ser humano. Deus está dizendo: se o povo que se chama pelo meu nome, ou seja, eu e você. Aqui é citado ao povo de Israel após a construção ali do templo, que Salomão, após a edificação feita por Salomão, após ali ele ter feito ali a consagração do templo,
Mas há uma metanoia em nossas vidas. E Deus diz: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, né, buscar a minha face. Ou seja, há 4 ações aqui. A primeira é humilhar-se. Quando nos dias de hoje já não querem mais se humilhar na presença de Deus, já não querem mais sofrer uma metanoia, porque uma metanoia, uma mudança, ela requer às vezes humilhação. É necessário que às vezes nos humilhemos aos pés do Senhor, nós nos humilhemos em oração. Ali o segundo passo é a oração, buscar a face do Senhor e converter-se dos seus maus caminhos. Ou seja, convertimento é mudança de decisões, é mudança de vida, é mudança de hábito, é mudança. Só que você por si só não conseguirá alcançar a mudança. É necessário que você aceite a metanoia divina. É necessário que você aceite a metanoia divina. E você não poderá, seu pai, sua mãe, como disse a princípio, você não poderá tomar a decisão pelos seus filhos. Nem o seu marido por você, nem você pelo seu marido. Cada um de nós é individual. A palavra de Deus diz que a salvação, por sua vez, ela é individual. A salvação ela é individual, meus irmãos. Você tomará a decisão que dará destino à tua vida, à tua alma. Não a vida aqui, mas a tua alma, o destino da tua alma. Você tomará a decisão. Agora, a pergunta que se faz é: que tipo de metanoia estamos nos submetendo? Que tipo de metanoia que estamos nos deleitando? Que tipo de metanoia ou de mudança estamos ali permitindo entrar em nossa vida? Será que o mundo já não tem entrado em nossas vidas e feito a transformação para o pior? Ou será que nós estamos mudando do pior para o melhor? Como a palavra diz, né? Creio que Paulo dizendo que ele temia que assim como a serpente enganou a Eva, o diabo engane o povo de igual forma. Então nós vemos nos dias de hoje, muitos se enganando, ou o diabo enganando a muitos, permanecendo e agindo da mesma maneira, pensando que Deus não quer ali uma mudança, mas Deus ele requer uma mudança, Deus ele requer santidade, Deus ele requer pureza, Deus ele requer de nossa parte uma mudança. Só que mudança você só alcançará, nós só alcançaremos se nos submetermos à metanoia de Deus, à metanoia divina. Somente através dela. Se você não estiver debaixo da metanoia divina, você ou eu seremos, como diz em Salmos 1, a qual ele diz para a gente não andar nas rodas dos escarnecedores. Então nós vemos muitos nos dias de hoje, muitos cristãos nos dias de hoje, ou que se dizem cristãos nos dias de hoje, se assentando na roda dos escarnecedores, ouvindo piadas de baixo escalão, sorrindo com ímpios, com coisas que não dá e nem traz alegria ao coração de Deus, que não traz satisfação ao coração de Deus. Então, há muitos que acham que estão sofrendo, ou pensam que estão sofrendo uma metanoia divina, porque estão sendo aceitos no mundo, porque estão sendo aceitos pela escola, porque estão sendo aceitos pelos professores, porque estão sendo aceitos por isto, pelo aquilo outro, pelos colegas de trabalho, porque estão sendo aceitos pelos amigos, pelos primos, pelos tios e por tudo mais, porque está sendo aceito. E a mudança divina, quando ela vem em sua vida, quando ela vem em nossas vidas, quando nós nos sujeitamos à metanoia divina, a mudança é para melhor. Você sente prazer em estar na presença de Deus. Você sente alegria ao ler a palavra de Deus, mesmo que com poucas forças, lendo um versículo 2, aquela alegria ainda irradia a tua alma, ainda esclarece o teu peito, ainda traz uma alegria, uma satisfação em tua alma, significa que você ainda tem um pouco da metanoia divina dentro de você. Agora, se o congregar-se
se achegar-se para louvar ao Senhor em um dia de culto é algo pesaroso, é algo ruim, é algo, nossa, que coisa, eu tenho que largar isso, eu tenho que ir à igreja, eu tenho que me banhar cedo, e se é um peso, você não está sofrendo uma metanoia divina. O inimigo está te enganando com a metanoia dele, com a mudança dele, tirando o desejo de alma, tirando o desejo de cultuar, tirando o desejo de glorificar, tirando o desejo e a vontade de orar ou de conversar ou de ouvir a palavra de Deus. Porque o diabo, ele quer que venhamos perder o desejo de ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Você só obterá fé ouvindo a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, você não obterá fé. E se você não tiver fé, como você sofrerá ou será pego pela suprema metanoia, que é o arrebatamento? Que é a grande mudança, que é a grande transformação, Deus pegar o seu povo e tirar dessa terra corrompida pelos governantes, corrupta por tudo enquanto. Tudo neste mundo está se degradando. Tudo neste mundo está sofrendo uma metanoia diabólica. Tudo está se pervertendo. Você verá que muitas religiões estão se pervertendo. Não vou dizer toda, não vou generalizar, não vou falar ou fazer desta forma, mas em muitos lugares, muitas religiões ou muitos sistemas religiosos estão sofrendo uma metanoia diabólica, aceitando o mundo dentro de si, tendo uma mudança reversa, não tendo uma mudança ao contrário ao mundo, mas a favor do mundo, na direção do mundo. Ou seja, o verdadeiro cristão, ele sofre uma metanoia, e a metanoia de um cristão é contra o mundo. Porque a palavra de Deus nos diz: não ameis o mundo, nem no que no mundo há, porque aquele que amar as coisas que há no mundo, o amor de Deus não está nele. Não significa que você não deva trabalhar, não significa que você não deva lutar para obter os seus bens, a sua casa. Quantos aqui já não sonham com a sua casa própria? Quantos aqui já não sonham com seus carros? Quantos aqui já não sonham com os seus bens? Não estou dizendo para você jogar todos os teus sonhos no lixo, não é isso. Mas se você pôr os teus sonhos nas mãos de Deus, você sofrerá a metanoia, e tudo aquilo virá em direção a você, na maneira correta, no tempo correto. Porque a Bíblia diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus te dará tudo isso. Deus te abençoará da maneira que apraz o seu coração, a sua vida. Ele fará a obra em tua vida. Basta que desejamos sofrer a metanoia, ou estarmos debaixo da metanoia divina, da transformação divina, daquilo que Deus quer para mim e para você. Renunciando o mundo, renunciando a vaidade, renunciando o pecado, renunciando tudo aquilo que nos leva para distante de Deus. O próprio Deus, ele está sujeito a uma metanoia, entre aspas, porque Deus não muda a sua essência. Deus, em sua essência, ele é imutável. Mas no que diz respeito ao juízo, a Bíblia diz: é possível que ele volte atrás e se arrependa, e ao passar ainda permita uma bênção sobre vós. Ou seja, mesmo que você esteja falhando, esteja em pecado, esteja caindo, se você se arrepender, é possível que ele se arrependa da sentença sobre sua vida, e após se arrepender, ainda te dê uma bênção sobre você. Porque nós, seres humanos, somos completamente diferentes de Deus. Se alguém te faz um ódio, faz você ter ódio ou ira, você tinha algo a dar de presente para alguém, estava guardando há 1 mês, 2 meses, 3 meses, não importa quanto tempo, você tem algo a dar a uma pessoa, e aquela pessoa vem a você e te fere. Às vezes, nós não conseguimos dar aquilo que tanto tempo guardamos, ou tanto tempo estávamos guardando para tal pessoa. Então, que Deus possa abençoar a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.